Aleluias, glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Rei dos Reis, o maravilhoso Príncipe da Paz, aquele que é digno, que é justo, que é santo, que é forte, que é poderoso, que é inigualável. Jesus, o Filho do Deus vivo, bom dia, bom dia, glória a Deus. Estou aqui, olha, sentindo essa graça, a bondade do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que vão estar acessando essa live nesta manhã. Estou louvando a Deus e agradecendo a Deus a oportunidade de poder estar fazendo essa live, de poder falar da bondade do Senhor, falar da palavra dEle. Glória a Deus, dia 4 de outubro de 2024, né? Eu estou aí abordando Filipenses. Hoje eu vou dar continuidade aí no capítulo 1, a partir do verso 12. E eu tenho feito essa jornada aí de estar compartilhando as cartas da prisão que Paulo escreveu enquanto estava ali em Roma. De quarta-feira sempre tem um convidado, uma convidada comigo, falando de algum dos temas dentro de Filipenses. E eu posso ver a bondade do Senhor sobre tudo isso, sobre todo esse tempo em que Ele tem me conduzido a fazer essa live. Por isso eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. E eu quero começar essa live orando, apresentando ao Senhor esse tempo, apresentando essa palavra que vai ser compartilhada. Claro que eu tenho um esboço, eu me preparei, pelo menos tentei me preparar, mas é sempre do jeito que Ele quer, é sempre da maneira dEle, é sempre do modo dEle, e é assim mesmo que eu quero, e eu imagino que é assim mesmo que você quer, né? Que Ele conduza todas as coisas, que Ele seja o Senhor de todas as coisas, né? Que Ele tome a liderança desse tempo aqui. Então eu quero estar orando e apresentando ao Senhor esse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu e juntamente com as minhas irmãs, meus irmãos que vão estar aqui nesta live, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, Senhor, porque não há outro além de ti. Nós levantamos ao Senhor um trono de adoração, um trono de louvor, Senhor. Porque verdadeiramente Tu és digno, Jesus, porque não há outro além de Ti, não há Deus tão grande como o Senhor, não há Deus tão amado, tão querido, tão precioso e que nos ama com tanta intensidade. Obrigada, Jesus, obrigada. O Seu amor foi provado ali na cruz do Calvário, o Seu amor foi revelado ali naquela cruz, o amor do Pai por nós. Obrigada, Paizinho, obrigada por ter enviado o Seu Filho amado para morrer naquela cruz por nós. Porque, Senhor, nós estávamos tão perdidos, não havia chance alguma de Te alcançar, de Te agradar, por nossas próprias ações, por nossas próprias palavras ou atitudes, mas graças a Ti, Senhor, o Senhor enviou o Seu Filho amado para morrer naquela cruz por nós, e por isso hoje nós temos acesso à Tua presença, nós temos acesso ao Seu amor, nós podemos receber do Teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Jesus amado, Espírito Santo querido, amigo fiel, Tu és, Espírito Santo. Eu Te louvo e Te agradeço pelo Teu cuidado para com a minha vida, pelo Teu cuidado conosco em nos preparar para o grande encontro, em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, em nos mostrar o caminho, em nos aconselhar. Obrigada, amigo Espírito Santo. Fica conosco aqui nesta live, conduz todo esse tempo. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor se revele aos corações nesta manhã, que o Senhor ilumine a mente, o entendimento, que o Senhor quebre todas as barreiras, todos os grilhões que impedem que os meus irmãos Te acessem numa integridade, Senhor, em todos os níveis, e eles sejam tocados, alcançados, curados, restaurados, fortalecidos por Ti. Age nesta manhã, Senhor, enquanto eu compartilho a Tua palavra, enquanto eu leio a Tua palavra, enquanto eu falo algum comentário,
que o Senhor possa estar interagindo nos corações, que o Senhor possa trazer luz em áreas que precisam ali de um alinhamento, de um ajuste, Senhor. Enquanto eu vou falando, Senhor, que o Teu Espírito vá trazendo direções, orientações, respostas, Senhor, aquilo que os meus irmãos têm colocado diante da Tua presença, aquilo que eles têm orado, aquilo que eles têm clamado, Senhor. Paizinho, que a Tua palavra nesta manhã seja como uma lâmpada para os nossos pés, iluminando o nosso caminho, nos mostrando a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, aqui no Salmo 32, que diz: eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Senhor, essa palavra traz um conforto, traz um consolo aos nossos corações, de que não estamos sozinhos, de que não somos bastardos. Nós temos um Pai, nós temos alguém que cuida de nós, alguém que nos dá uma direção, alguém que pega nas nossas mãos e nos guia e nos direciona. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigada, Jesus querido. Senhor, seja dessa maneira nessa live. Que os irmãos que vão estar aqui, aqueles que assistirão depois, que a tua presença se revele ao coração deles, que eles se sintam conduzidos por ti, que eles se sintam direcionados pelo Senhor e que eles possam se alegrar pelo teu conforto, pela tua presença, pelo teu conselho, Senhor. Age nesta manhã, Senhor. Todo esse tempo é dedicado ao Senhor. Todo esse tempo é para a honra e glória do teu nome, Jesus. Tu és o mais amado, o mais querido, o mais precioso. Nós reconhecemos que precisamos de ti, Jesus. Que não podemos viver um minuto sequer, Senhor, sem a tua presença. Nos leva, Senhor, para o lugar secreto, nos leva para momentos de intimidade contigo, onde vamos ser renovados, onde vamos ser fortalecidos, onde vamos ser animados, onde vamos ser alinhados, Senhor. Age nas nossas vidas, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Deus, tudo que tem nos distraído, Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, ao lugar de intimidade, ao lugar secreto, onde podemos nos derramar diante de Ti, onde somos curados. Senhor, onde somos restaurados e fortalecidos. Age, Senhor Deus, nas nossas vidas, Senhor. Não há lugar melhor do que estar na Tua presença. Não há lugar melhor para estar, não há lugar mais seguro. Não há lugar mais poderoso do que na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, esteja no controle de todas as coisas. Esteja, Senhor, na direção de todas as coisas. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Bendizemos e te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de todas as coisas. Cuida das nossas vidas, da nossa história, da nossa família. Cuida de tudo que é importante para nós, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, Senhor Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Porque Tu és o mais amado, o mais querido, o mais desejado. Nós te amamos, Senhor. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Aleluias. A live já começou assim, comigo já cheia do Espírito Santo e com os meus olhos já se rendendo diante dele. A presença do Senhor é poderosa nesse lugar, nessa manhã, e eu creio que ela continuará aqui conosco. Bom dia, bom dia. Bom dia, Milene. Bom dia, Jussara. Bom dia, Grazi. Paz do Senhor. Manda lá para nossa amiga Thalita, que acho que ela esqueceu. Bom dia, pastora Simone. Bom dia, Débora. Paz do Senhor, paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, né? Hoje eu vou estar falando
de Filipenses, capítulo 1. Vou dar continuidade, né? Bom dia, Ju. Ao capítulo 1 de Filipenses, que eu comecei sexta passada. Quarta-feira, a pastora Janice esteve aqui comigo. A gente falou da importância, né? Das aflições para o nosso crescimento, para o progresso do Evangelho. Foi uma live muito boa, teve um tempo muito precioso aqui, tá tudo salvo. E bom dia, pastor Silvio, paz do Senhor, meu pastor querido. E quarta-feira eu vou ter uma pessoa muito legal aqui comigo, vai estar o pastor Jeová, que pregou aqui na Ramá, no Congresso dos Homens, no domingo. Foi uma benção, pastor também já tem feito algumas lives, ele vai estar falando disso e vai estar compartilhando um pouco da palavra de Deus aqui com a gente. Bom dia, Kátia. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. Diz assim, na minha Bíblia tem um título, né? A situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. Foi o que eu falei com a Janice, quarta-feira, mas eu vou dar continuidade aqui. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém? Bom dia, Thalita, paz do Senhor. Acabei de falar de você aqui, falei para a Grazi mandar para você, para te lembrar. Vamos lá, né? Você percebe aqui, eu abordei esse texto com a pastora Janice na quarta-feira, né? Que ao invés, as lutas, as aflições, a prisão de Paulo, ao invés de retardar a disseminação do evangelho, a prisão dele lhe deu a oportunidade para testemunhar, em especial para a elite do exército romano. Olha só, irmãos, talvez se Paulo saísse de algum lugar e fosse até um dos soldados romanos e falasse do amor de Jesus, ele alcançaria uma pessoa. Mas o tempo que ele esteve ali na prisão, ele teve essa oportunidade de alcançar toda a guarda pretoriana. As lideranças, os juízes que estavam ali, todos eles souberam do testemunho de Paulo, souberam do que ele estava vivendo e souberam que ele estava ali por causa de Cristo. Então, a gente falou bastante disso na quarta-feira, mas eu acho que vale a pena ressaltar, sabe? Muitas vezes, aquilo que tem sido uma prisão para nós, ela é o lugar, é a oportunidade que Deus está nos dando de anunciar a glória de Deus, de falar da sua palavra, de falar das suas grandezas, de mostrar quem nós temos sido em Cristo, quem nós somos em Jesus. Sabe, irmãos, é como se o Senhor, Ele nos esticasse um pouco mais, sabe? Estou te esticando.
segue em frente, né? Testemunha, mostra quem eu sou para eles. Mostra como é um filho de Deus, uma serva de Deus nessa situação, nesse lugar que você e eu temos estado. Então, você vê que em vez de retardar a disseminação do evangelho, foi o contrário. Teve um efeito contrário, né? Muitos foram salvos, muitos foram alcançados ali. Sua experiência também estimulou os outros a pregar com mais confiança, mesmo que alguns tivessem intenções erradas. Para os santos, irmãos, tudo é santo. Para os puros, tudo é puro. Os irmãos não ficaram escandalizados com a prisão de Paulo, mas pelo contrário, aqueles leais e fiéis, aqueles tementes a Deus, com temor de Deus, reconheceram Jesus na vida de Paulo e entenderam que ele estava ali para um propósito. E aquilo motivou eles a seguir em frente, motivou eles a fazer a obra. Né? Nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ali crucificado injustamente. Ele estava ali naquela cruz por mim e por você. Essa é a nossa motivação, irmãos. Né? No meio das aflições, no meio das lutas, das perseguições, nós precisamos lembrar que o nosso Senhor também foi maltratado, perseguido, injustiçado. E isso deve ser motivo para que a gente siga em frente, isso deve ser motivo para que a gente faça a obra com muito mais excelência, com muito mais zelo, com muito mais amor. Tinha ali, né, alguns que faziam de propósito, pregavam o evangelho para provocar mais aflições em Paulo. Pregavam o evangelho com uma motivação errada. Mas isso não tirou Paulo do lugar de unção dele. Isso não abalou o coração dele. Ele sabia quem ele era, ele sabia o propósito de Deus na vida dele e onde ele tinha que chegar. Mesmo que alguns tivessem intenções erradas, Paulo não tem nenhum comentário sarcástico para essas pessoas, pois a doutrina deles estava correta. Mesmo com uma intenção má, com a intenção de piorar as situações para Paulo, eles estavam pregando. Eles estavam falando de Jesus. E isso que importa. É Deus quem vai julgar as motivações das pessoas. É Deus quem sabe o que se passa no coração das pessoas. Não sou eu nem você. Deus não nos dá essa graça de saber o que está nos corações, as intenções, as motivações das pessoas. Não é? Então, Paulo, isso não abalou também Paulo. Isso não incomodou ele. Sua reação foi bastante diferente em relação aos agitadores referidos lá no capítulo 3. Que depois mais para frente nós vamos estar falando. É interessante também aqui no verso 21 ao 25, deixa eu abrir aqui em Filipenses, que eu estava lá no Salmo 32. Filipenses 25, que diz assim, agora eu vou ler na NVI, tá bom? Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e a alegria na fé. Ali no verso 21, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo, ele não ansiava pela morte, irmãos. Não é que ele estava dia e noite pedindo, Senhor, me leva, me recolhe, me leva, estou cansado dessa vida, agora eu estou preso. Não era isso. Paulo, ele não ansiava pela morte, mas por uma presença mais próxima de Cristo, que a morte traria. Ele tinha essa convicção de que a morte ele estaria mais próximo do Senhor, que seria o lucro que ele diz aqui, porque para mim o morrer é lucro. Ele sabia que era a conclusão de todo o processo que ele já estava passando. E ele ansiava por ter mais de Cristo, mais de Jesus. Enquanto isso não acontece, ele tem uma forte sensação de que deve permanecer entre eles para que eles cresçam e amadureçam na fé. Ele sabia que a presença dele ajudaria a igreja a crescer, ajudaria a fé dos irmãos. Então ele estava dividido, eu não sei o que eu quero mais, se é partir e estar com Cristo, que é muito melhor, ou se é estar aqui com vocês e poder cooperar com o crescimento e o amadurecimento de vocês. Então, pensa, né, que Paulo ele está ali mostrando o que está no coração dele para a igreja, né? Que o desejo dele era estar mais próximo de Cristo.
que morrer para ele era lucro, né? Já falei isso aqui algumas vezes. Morrer para os filhos de Deus, irmãos, não é um problema. Morrer para os filhos é um momento de prazer, de alegria, porque nós sabemos onde vamos, nós sabemos com quem estaremos, nós sabemos que Jesus nos espera, não é? Para uma intimidade mais profunda na eternidade. Então morrer para nós não é um problema, e isso está muito claro para Paulo. Olha só, a palavra partir, quando ele diz, né, que o desejo dele era partir, eu queria achar nessa versão aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque estou certo. Meu Deus, deixa eu ver. Na NVI acho que a palavra é outra. Mas ao meio da revista e atualizada, ele usa. Deixa eu achar aqui. Porque estou certo de que. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir. Eu quero falar um pouquinho dessa palavra. A palavra partir, no grego, também é usada para tirar pequenas estacas de barraca ou a âncora de um barco. Para Paulo, a morte significa apenas levantar acampamento e continuar, ou içar as velas para outro ponto. Entendeu, queridos? Quando ele diz aqui, partir, o que ele está querendo dizer? É hora de levantar acampamento. Se for a hora de levantar acampamento, eu estou no lucro, eu estou feliz. Se for a hora de içar as velas e ir para o outro lado, glória a Deus, eu sei com quem eu vou, eu sei quem me espera. Então, não se permita ser aterrorizado com a morte. Não permita que o inimigo te assole com esse tipo de pensamento. Porque para quem está em Cristo, há uma convicção de vitória, há uma convicção de que Jesus nos espera lá do outro lado. Ele está lá nos aguardando. Estaremos com Ele eternamente. Nunca mais haverá separação entre nós e Ele. Isso é uma palavra de consolo, de conforto para o seu coração. Vamos lá, a partir do verso 27. Diz assim: a unidade cristã na luta. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Olha só, né, a profundidade dessa fala de Paulo. O nível de maturidade que ele tem. Bom dia, Eva, paz do Senhor. Olha só o nível de maturidade, de consciência, né, que Paulo tem acerca da realidade do Evangelho. Bom dia, Joyce. Ele diz, vivei por modo digno. Normalmente essas palavras descrevem a vida de uma pessoa como um cidadão. Eu e você somos cidadãos do reino. Irmãos, isso era motivo para você e eu nos alegrarmos muito. Sabe, se veja como um cidadão do reino de Deus. Se veja com as vestimentas de um cidadão do reino, como filho de Deus. Que vestes tem o filho de um rei? Eu não sei qual é a circunstância que você vive nesse momento, eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que filhos de rei se vestem com umas vestes gloriosas. Filhos de rei são pessoas educadas, são pessoas excelentes, são pessoas cheias de amor, cheias da graça do seu Deus, do seu Pai. Então, onde você está, se veja como um cidadão do reino. Mas você e eu temos que ter uma vivência
digna desse reino, digna desse Senhor, desse Deus que é o dono da nossa vida e da nossa história. Então ele fala, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Com essa realeza, sabe? Com essa grandeza. Normalmente essas palavras descrevem a vida de uma pessoa como cidadão. A cidade de Filipos prezava sua cidadania romana, mas Paulo relembra seus leitores que a conduta mais importante é portar-se de modo adequado para os cidadãos do reino de Deus. Algumas coisas não combinam com os cidadãos do reino, não é? Não combina com os cidadãos do reino um coração amargurado. Não combina com os cidadãos do reino palavras duras de julgamentos, de críticas. Não combina com os cidadãos do reino, com cidadãos de um reino que o seu Senhor, o seu dono, é um dono cheio de amor, de bondade, de misericórdia. Então não combina palavras endurecidas, não combina a falta de perdão, não combina um rosto endurecido, sabe? As virtudes do reino precisam estar em nós, elas precisam ser real na nossa vida, elas precisam fazer parte da nossa vivência, das nossas palavras, das nossas decisões. Se os cidadãos de Filipos honravam a sua cidadania romana, se os cidadãos da terra honram a sua cidadania, quanto mais nós, irmãos, precisamos honrar a cidadania do céu, do reino de Deus, a qual nós fazemos parte, que é real nas nossas vidas. Como se comportam os filhos de Deus, como eles reagem, o que eles falam, quais são as decisões que eles tomam. Tudo isso faz parte da nossa história, tem que fazer parte da nossa vida. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Sabe, nessa realeza, nessa grandeza. A conduta corajosa dos cristãos filipenses é a evidência da ruína espiritual dos seus adversários e prova da sua própria salvação eterna. Irmãos, aqui por esse texto, aqui no capítulo 1, a partir do verso 12, nós percebemos que são muitos adversários. A igreja estava sendo perseguida constantemente, não era só Paulo que estava sendo perseguido, a igreja estava sendo perseguida. Havia muitos combates, haviam pessoas que pregavam com intenções malignas para provocar mais perseguição para a igreja, pregavam heresias, mentiras, enganos. Olha o contexto da igreja daqueles dias. Mas os filipenses estavam se mantendo numa conduta verdadeira, numa conduta leal à palavra, aquilo que eles tinham aprendido. Isso estava provando o quê? Estava provando quem eles eram em Deus e quanto eles estavam sendo aprovados em Deus, mostrando que realmente eles estavam logo, muito em breve, eles estariam partindo para a eternidade, e eles já tinham se apossado da eternidade. E isso provava o quanto que aqueles que eram contrários, que aqueles que perseguiam, estavam sendo reprovados. O quanto que aqueles que não tinham uma aliança com Jesus estavam sendo reprovados. Eu gostei dessa frase. A conduta corajosa dos cristãos filipenses é a evidência da ruína espiritual dos seus adversários e a prova da sua própria salvação eterna. Irmãos, não é diferente conosco. Quanto mais perseguido você está sendo e quanto mais firme você está em Jesus, mais prova você está dando da sua lealdade, do seu amor, da sua salvação em Cristo Jesus. A ação de Noé nos dias dele provou a aprovação dele e provou também o quanto que toda aquela geração estava reprovada diante de Deus. Então, queridos, permanece fiel, permanece leal naquilo que Deus falou com você, naquilo que você entende da palavra, naquilo que você tem sido ensinado. Se mantém na disciplina. Sabe, irmãos, tem momentos, já falei isso aqui em outras lives, né? E o Senhor está trazendo agora na minha mente. A Thalita escreveu assim, como os dias atuais a igreja está sendo muito perseguida. É verdade, mesmo aqui no Brasil nós estamos sendo perseguidos.
É uma outra forma de perseguição, diferente como, por exemplo, lá no Oriente, mas é uma perseguição também. Mas a gente sabe que vai apertar ainda mais, né, irmãos? É necessário que isso aconteça, para que seja provado quem são os fiéis, quem são os leais, né? Mas, assim, eu falei já isso em outras lives. Irmãos, a nossa vida, ela tem que estar firmada em Jesus. Em dias de aflição, em dias de perseguição, muitas vezes, você vai ter a palavra. Você vai ter ela. Você não vai enxergar nada, você não vai entender nada, mas você vai ter que se manter nela. Você vai ter que aplicar aquilo que você conhece, que você entende e basta. Porque às vezes nós temos alguns insights do Senhor. Às vezes temos uma palavra, às vezes temos uma visão, temos um sonho. Mas há momentos de guerras que você não tem nada, a não ser a palavra, que é tudo na verdade. E você vai precisar manter a disciplina. Você vai precisar manter o que você conhece, aplicando aquilo, sem enxergar nada, sem entender nada. Mas eu quero continuar aqui porque ainda tem uma coisa muito interessante que eu quero falar com você. Você vê que Paulo fala no verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu, o combate por causa das perseguições, por causa das guerras. A graça de padecerdes está sobre nós, a graça de padecer por Cristo. Você entende a profundidade disso? Atos 17:3 diz assim: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Nós anunciamos um Cristo que padeceu na cruz, mas que ressuscitou dos mortos. Esse é o nosso Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. Se ele, Jesus, passou por tudo isso, e eu e você? Não vamos passar? O que a gente faz no momento das aflições e das perseguições? Ah, Senhor, cansei. Não quero brincar mais de ser crente. Não quero mais, Senhor, tô fora. Não funciona. Não é desse jeito, né? Conosco não é desse jeito. A palavra que é usada aí, padecer, a palavra no grego é pasco. Olha que interessante. Você deve comparar essa palavra com a palavra paixão, passivo, pátia. Agir de uma determinada maneira, sofrer maus tratos, grosseria, violência ou ultraje. Suportar sofrimento e passar por maldade. Pasco faz a dolorosa pergunta: o que está acontecendo comigo? Das 42 vezes em que aparece no Novo Testamento, na maioria das vezes é utilizada em relação ao sofrimento de Jesus por nós. A verdadeira fé em Cristo envolverá sofrimentos no nome dele. A igreja de hoje, né, alguns falam a igreja Nutella, muitas vezes não entende o que é isso. Hoje a nossa morte seria para as coisas desse mundo. Verdade, Thalita. Sabe, a igreja não entende o que é isso. Padecer por Cristo. A igreja, muitas vezes, a igreja brasileira não está pronta para sofrer. Tem gente que fala, mas o que aconteceu, pastora? Deus me abandonou? Puxa, mas eu aceitei Jesus, parece que ficou pior as coisas para mim. Não, queridos, você não está entendendo. Você não está entendendo. O nosso Senhor morreu naquela cruz. Isso nos mostra que provavelmente nós também padeceremos por amor a Cristo. Claro, irmãos, que nós sabemos que alguns têm até um chamado para Marte. Então, eles passam situações até mais complicadas, mais difíceis de suportar. Não é como os missionários que vão para esses países onde há tanta perseguição.
Nós sabemos que isso é verdade, que isso é real, que isso tem acontecido ainda nos nossos dias. Alguns, por causa do seu chamado, por causa do ministério que Deus confiou na mão deles, vão passar por perseguições, por lutas, por causa do chamado que Deus tem na vida deles. Até porque, irmãos, eu me lembro agora de 1 Coríntios 12, quando Deus permite um espinho na carne de Paulo. E ele ora ao Senhor pedindo o livramento daquele espinho. Por 3 vezes ele ora ao Senhor. E o Senhor fala para ele o quê? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E a gente entende ali pelo texto que o espinho na carne estava ali para que Paulo não se engrandecesse, para que ele não fosse tomado de orgulho. Então, muitas das nossas guerras, algumas perseguições que nós vivemos, irmãos, é exatamente para nos manter num lugar de humildade, para nos manter num lugar em que a gente não vai se perder, em que a gente não vai sair do caminho, em que a gente vai entender mais profundamente quem é Jesus, porque as aflições, as perseguições, ela tem um propósito, te levar para mais perto de Jesus, te levar para mais perto dele, numa intimidade mais profunda. Irmãos, olha, de verdade, até hoje, eu não conheço ninguém que tenha recebido coisas grandiosas de Deus, eu estou dizendo de revelações, sejam pessoas usadas por Deus, que não tenha passado por muitas tribulações, que não tenha passado por perseguições. Não conheço, irmãos. Não existe esse evangelho tudo doce, sabe? Tudo perfeito, tudo tão docinho, tão leve. Não existe, queridos, não existe. Nós estamos falando de salvação eterna. Estamos falando de livramento do inferno, de não irmos para o lago de fogo, por não sermos condenados eternamente ao lago de fogo. Nós estamos falando de morar na eternidade com Cristo Jesus, de participar da glória de Jesus, das coisas grandiosas que o Senhor preparou para nós. O Senhor falou que Ele foi fazer morada para nós. Irmãos, essa morada já está pronta, mas os filhos precisam estar prontos. Sabe, esse evangelho de fantasia, de que tudo vai dar certo, tudo vai ser perfeito, irmãos. O que vai dar certo para nós, se nós permanecermos com Cristo, é estar com Ele na eternidade. E é isso. Isso é o mais importante. Deus tem te abençoado e Ele vai abençoar. Ele vai nos abençoar. Porque a palavra está recheada de bênçãos. Para aquele que é fiel, para aquele que é íntegro, para aquele que ama ao Senhor, que tem uma aliança com Ele, você vai ser sim abençoado. Você vai ser abençoada. A sua casa vai ser abençoada. Ela está sendo abençoada agora, em nome de Jesus. Mas a gente vai passar por alguns momentos difíceis. A gente vai passar por algumas situações que nos oprimem, que nos mantêm nesse lugar de humildade. Sabe, foi concedida a nós a graça. Paulo chama de graça de padecer por Cristo. E é assim que nós temos que enxergar esses momentos difíceis. Estou tendo uma oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade, uma graça de padecer por causa do nome dele. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar, me regozijar, como ele mesmo diz aqui várias vezes na carta. Eu vou me regozijar, porque eu entendo que eu estou no caminho certo. Se o Senhor viu graça em mim, até de padecer por Ele, olha que honra! O que Ele tem para mim? Qual é a recompensa que Ele tem para mim? Pense nas coisas boas que o Senhor tem para você. Se você está aí nesse momento aí de perseguição, né, de estar padecendo por amor a Jesus. Uma coisa, irmãos, é a gente padecer porque a gente mesmo semeou uma coisa ruim, fez o que não devia, falou o que não devia. A gente vai pedir graça para passar pela colheita, né? E o Senhor vai nos dar, porque Ele está conosco. Mas a outra coisa é você estar padecendo mesmo por causa do Evangelho. Está sendo perseguido injustamente. Se alegre. Se alegre. Você está fazendo parte da galeria daqueles que amam a Deus e que passam por isso, que padecem por causa de Jesus.
Eu sei que essa palavra não é uma palavra muito boa de ouvir, mas é necessária. É necessário que a gente fale desse assunto, porque é o que ele escreveu aqui aos filipenses. Os filipenses estavam se mostrando aprovados diante das perseguições, diante das guerras que eles estavam enfrentando ali. Eles se sentiam motivados pelas prisões de Paulo a seguir em frente. Eles entendiam que estavam no caminho certo, então eles seguiam em frente, amando e obedecendo ao Senhor Jesus. Amados, essa é a palavra de Deus para nós, sabe? Foi concedido a nós a graça de padecer por Jesus. Que a gente venha preparar o nosso coração, porque nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias. A nossa geração, eu acredito que é uma das últimas gerações. Alguns vão passar, sim, por tempos difíceis de perseguição. Mas se o nosso coração estiver firme no Senhor, estiver fortalecido nele, fundamentado na palavra dele, nós vamos vencer todas as coisas. E vamos estar na glória eternamente com ele. Vai chegar o momento de levantar o acampamento e estar com ele na eternidade. E isso é muito melhor do que permanecer aqui. Amém? Que você guarde essa palavra aí no seu coração, que você reflita nisso, que você compartilhe com seus amigos essa verdade do evangelho, irmãos. Nada de evangelho de fantasia, evangelho Nutella, de que você aceitou Jesus, agora vai ser tudo perfeito, vai dar tudo certo na sua vida. Vai dar tudo certo, sim, na ótica de Jesus. E a ótica dele, muitas vezes, não é igual à nossa. Na maioria das vezes, ela é um pouquinho diferente da nossa, né? Então, nós precisamos do evangelho na sua integridade, na sua profundidade, na sua verdade. O evangelho está propondo salvação eterna, livramento do inferno. Está propondo mudança de vida, mudança de atitude, arrependimento. Mas também está propondo um gozo eterno na presença de Deus. Amém? Para nós, o morrer é lucro. Lucro. Nós não podemos nos permitir ser aprisionados pelo medo da morte, porque para o crente a morte é lucro. Amém? Queridos, quero orar por você, mas antes de orar por você, quero te lembrar, que eu vou estar gravando a live, vou estar compartilhando, curte, põe seu coraçãozinho aí na live, compartilha com seus amigos, vai lá no meu Instagram, eu tenho um canal lá no Instagram, chama Chave Mestra, todas as lives estão sendo colocadas lá. Curte, compartilha, põe um comentário lá, isso é importante. As plataformas entendem que as lives são boas, que as pessoas gostam pela sua curtida, pelo seu compartilhamento, tá bom? Então não esquece de fazer isso aí, tá bom? E eu quero orar por você. Quarta-feira o pastor Jeová vai estar aqui comigo, ele é uma bênção, esteve com a gente aqui no Congresso dos Homens no domingo, foi uma palavra maravilhosa, muito profunda. E ele vai estar comigo aqui semana que vem. Nós vamos falar de algum tema aqui dentro de Filipenses, tá bom? Eu quero orar e abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, te louvo por esta manhã, pelo que o Senhor trouxe ao nosso coração aqui nesta manhã. É verdade, Senhor, que eu preparo o meu esboço, mas sempre sai de outro jeito e sai do jeito que o Senhor quer. É isso que eu tenho entendido. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por ter falado aos nossos corações de maneira tão profunda. O Senhor é aquele que conhece os nossos corações. O Senhor sabe as condições dele. O Senhor sabe para o que o nosso coração está preparado. A tua palavra também diz que o Senhor também não nos dará nenhuma tentação que nós não venhamos suportar. Mas eu creio que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, forjado os nossos corações, para suportar aquilo que é necessário para a nossa santificação, para a nossa purificação, para que a gente esteja também num lugar de humildade, de temor de Deus, de reverência ao Senhor e à sua palavra, e também para estarmos contigo na eternidade. Senhor, em nome de Jesus, por onde quer que essa live for,
que as pessoas recebam a tua palavra e ela encontre lugar no coração delas, dessas pessoas, Pai. E elas possam produzir um fruto que glorifique o teu nome, que ela possa produzir a maturidade que a tua igreja precisa, que a igreja desses dias precisa, Pai. Tira do coração da igreja as fantasias, os enganos, as mentiras, as heresias, Pai. Que os teus filhos sejam como os bereanos, sempre confirmando na palavra aquilo que é verdade, Deus. Aquilo que os pregadores têm falado, se é verdade, se está mesmo na tua palavra. Deus, fortalece a tua igreja, fundamenta ela na tua palavra, Senhor. Não permita, Deus querido, que a sua igreja seja roubada, enganada, Senhor. Que ela esteja anestesiada, Senhor, debaixo de um torpor que impede que ela veja a verdade. Tira os véus de sobre a igreja, Senhor. Tira os véus que impede que ela enxergue claramente, Jesus. Fala aos corações da sua igreja, ministra, traz a maturidade, traz o crescimento, Senhor, fundamentado na tua palavra. Deus, em nome de Jesus, ministra o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, por onde quer que essa live for, que a palavra do Senhor não volte vazia, que ela encontre morada nos corações, que ela produza frutos para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cuida e protege os meus irmãos, guarda eles, guarda suas casas, suas famílias. Senhor, em nome de Jesus, que os meus irmãos, os que estão aqui agora, os que vão assistir depois, sejam fortalecidos no Senhor, fundamentados na tua palavra, Pai, no teu poder. Ministra sobre eles a tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser como os filipenses, Senhor. Eles provaram ali, Pai, no meio das guerras, das perseguições, quem eles eram em ti, Senhor. Eles provaram a aprovação que eles estavam recebendo do Senhor diante daquelas situações. Que nós também, Senhor, venhamos ser aprovados dia a dia pelo Senhor, Pai. E, Pai, os que nos observam, que eles reconheçam que o Senhor é na nossa vida, pelo nosso modo de viver, pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de agir, Pai. Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. A Paty escreveu aí a palavra do Senhor, ela é viva e se renova a cada dia. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus abençoe. Bom final de semana para vocês. Que seja um final de semana cheio da bênção do Senhor, cheio da presença dEle. Que você vá à sua igreja, que você cultue ao Senhor, que você adore Ele ali com seus irmãos, né? E que esse culto não termine, que ele dure as 24 horas do dia, até enquanto você dorme, a presença do Senhor está sobre você, e que você receba dessa graça sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe. Beijo, Paty. Paz do Senhor, gente. Bom final de semana. Deus abençoe.